me acompanham para algum lugar e eu vou estar ministrando a palavra do Senhor, não deixo de falar isso. O Natan foi o irmão que Deus me deu. E eu costumo dizer que existem amigos mais chegados do que irmãos, né? E o Natan é o tipo de pessoa assim. Eu falo com ele, né, que na Bíblia existem muitos tipos de amizade, igual de Jonathan e Davi, e eu considero a nossa amizade assim. E foi uma amizade que foi se estendendo para sua família, para sua casa, para sua igreja. E eu louvo a Deus por estar aqui nesse lugar, louvo a Deus pela família do pastor Sidney, por toda a sua casa, pela família da Isa também, que já é uma pessoa que eu já conhecia do Natan. Pude ter o prazer de apresentar ela para o Natan. Então é de muita alegria mesmo estar aqui nessa noite com os irmãos, amém? Eu sou de Três Rios, da mesma igreja que o Natan. Trago um abraço do meu pastor, o pastor Eduardo, da igreja do Abraço. Queria estar aqui, ele falou comigo que queria vir aqui essa noite, mas como amanhã o culto lá é pela manhã e tem alguns afazeres na igreja, ele não conseguiu estar presente. Mas trago um abraço dele e de toda a igreja. Trago também uma homenagem para minha esposa, que está aqui me acompanhando mais uma vez. E somente agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos a abrir na confirmação que a irmã começou o culto aqui nessa noite, em João 15. João, capítulo 15. A partir do versículo 1. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora seco. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo. Bom, estamos reunidos aqui nessa noite para adorar o Senhor. E esse tema, quando a Letícia me passou esse tema, foi um tema que eu confesso para os irmãos, eu já tinha até algo na minha mente preparado para isso, mas de uns 2 dias para cá o Senhor foi mudando algo que Ele gostaria de falar aqui nessa noite no meu coração. Então, conectados à mesa, escolhidos para conectar, chamados para permanecer. Esse escolhidos para conectar é muito importante quando a gente entende para o que o Senhor nos chamou. A palavra do Senhor em João 15 vai dizer que toda árvore que dá fruto, o Senhor a poda. E quando a palavra do Senhor diz isso, ela chega em mim de uma forma em que eu olho e falo: poxa, Senhor, mas como o Senhor poda algo que dá fruto? Mas a própria palavra do Senhor diz que Ele poda para que dê mais frutos. Ou seja, existem algumas coisas que nós passamos e que muitas das vezes nós não entendemos. E às vezes pensamos: por que, Deus? Por que o Senhor tem cortado certas coisas da minha vida e o Senhor tem mostrado que Ele tem cortado para que dê mais frutos? O Senhor tem cortado para que dê mais frutos, para que a gente possa permanecer conectados nele, assim como um ramo permanece conectado nessa figueira. E assim como alguém permanece conectado a uma mesa. A Bíblia vai contar a história de Mefibosete, filho de Jonathan, em que um dia ele vai para Lodebar, um lugar de esquecimento, e o rei Davi se lembra de Mefibosete. E a palavra de Deus vai dizer que ele manda buscar Mefibosete. E que quando Mefibosete se chega ao rei, se chega ao reinado, o Senhor vira para ele e fala para ele assim: a partir de hoje, sentarás todo dia na minha mesa. O engraçado de perceber sobre essa palavra de Mefibosete é que Mefibosete ele tinha uma deficiência, ele tinha algo que era visualmente, que você conseguia enxergar visualmente nele. Uma deficiência física que era nos seus pés, ele era aleijado dos 2 pés. Mas quando ele se assentava à mesa, Mefibosete era uma pessoa normal como todo mundo. E assim somos nós mediante ao Senhor. Assim somos nós mediante a essa grande mesa que o Senhor tem nos chamado. Não importa qual é o seu problema, não importa quem você é, não importa o que você tem enfrentado mediante a mesa que o Senhor tem nos chamado.
nós somos todos iguais. E não aparece mais em nós aquilo que muitas das vezes nos inibe de nos aproximar de Deus, mas aparece aquilo que é necessário, o Senhor. Porque somente Ele é necessário. Para que a gente possa permanecer conectados na mesa, é importante entender que merecemos estar naquele lugar e que precisamos entender que estar ali é estar conectados com Cristo. Mefibosete, ele começa a entender que, mediante a tudo que ele tinha passado, toda a sua história, toda a sua trajetória, se programou para se chegar naquele lugar onde o Senhor tinha preparado a mesa. E mesa é lugar de intimidade, mas mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de cura, mesa é lugar onde o Senhor chama aqueles que Ele tem intimidade. E é para isso que o Senhor nos chamou aqui nessa noite. É por isso que você está aqui nessa noite, porque você tem tentado buscar essa conexão nessa mesa, essa conexão com o Pai, que vai muito além de cadeiras ou algo para comer, muito além de mesa, muito além de algo físico, mas vai de algo espiritual, algo que você busca todos os dias incansavelmente. Isso é a mesa. É quando buscamos o Senhor, independente de tudo aquilo que acontece ou que pode acontecer nas nossas vidas. É quando buscamos o Senhor, independente de quem nós somos. É quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Só que, para estar na mesa não é fácil assim. Sabe, existe uma diferença entre estar presente na mesa e uma diferença de estar conectado à mesa. Existe uma diferença entre estar presente, sentado numa mesa, e estar conectado com o Pai, que é o dono da mesa. E é isso que nós temos que ficar atentos e buscar o Senhor. Sabe, a Bíblia vai dizer sobre Saul, e que Saul ele foi escolhido pelo Senhor. A Bíblia vai dizer, como a irmã fez aqui a brincadeira aqui, que Saul era o homem mais bonito, e que ele foi escolhido pelo Senhor para ser o primeiro rei de Israel. Mas a Bíblia vai dizer também que o Senhor rejeita Saul, porque Saul escolhe algo além da mesa. Saul abandona o sacerdócio real para poder se preocupar com aqueles seus afazeres pessoais. Saul abandona tudo aquilo que ele tinha de belo, de mais precioso, que era a mesa, a intimidade, o sacerdócio real, por aquilo que muitas das vezes a gente tenta procurar em outros lugares. E o Senhor tem nos chamado para nos conectar na mesa. A gente não precisa se conectar em algo que está lá fora, mas algo que está dentro. Algo que nós já estamos presenciando. A verdade é que Saul, ele estava perdido e tinha perdido a conexão com Deus. E aí, Deus, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, ele sempre levanta alguém. E eu estive falando isso lá na igreja um tempo atrás. Em tempo de calamidade, o Senhor sempre vai levantar alguém. Em tempo de escassez, o Senhor sempre vai levantar alguém. Em tempo de escassez na sua casa, o Senhor vai levantar você para ser o profeta da sua casa. Em tempo de escassez, no meio de uma juventude que aos olhos do mundo está desconectada e perdida, Deus vai levantar você para ser um jovem que vai ser referência no meio desses jovens. Em meio a uma escassez de um país sobre um colapso político, em que as pessoas não sabem se é de direita ou se é de esquerda, e Jesus não está preocupado com isso, irmão. Em meio a tudo isso, Jesus vai levantar você para ser referência no meio dessas pessoas. Só que para que Deus levante você, você precisa estar conectado com Ele nessa mesa. Só que não é fácil. Os jovens vivem hoje, mediante a tantas coisas que acontecem, a tanta liberdade que tem acontecido, preocupado com tantas outras coisas, que nós não conseguimos nos concentrar e nos conectar naquilo que é mais importante. A mesa. Estamos trocando a mesa pela sala, pela diversão. Estamos trocando a mesa por um lugar que nos enche por um momento, mas que não nos supre verdadeiramente como o Senhor nos supre. Estamos trocando a mesa por algo que não é verdadeiro. E o Senhor tem nos chamado a atenção para isso. Sabe, a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai à casa de Maria e Marta, quando seu irmão tinha morrido, uma se preocupa em agradar ao Senhor, a outra, querendo agradar ao Senhor, se preocupa com outros afazeres. E quantas das vezes nós estamos assim dentro da casa do Senhor? Queremos estar conectados, queremos servir a um Deus, mas estamos conectados a outras coisas, preocupados com outras coisas. E o Senhor tem chamado a sua atenção dizendo: ei filho, existem tantas pessoas que
necessitam ouvir de você um sermão e sentir de você um abraço. E você está preocupado em agradar pessoas que estão ao seu redor. O Senhor tem nos chamado a atenção, irmão, para que a gente se preocupe menos com toda a casa e se preocupe mais com a mesa. Se preocupe mais com a intimidade que é servir Ele. Marta age de um jeito, Maria age totalmente de outra forma. Ela pega tudo que ela tem, se lança aos pés do Senhor, mediante um momento de luto, um momento de tristeza. Ela se joga aos pés do Senhor e adora o Senhor de todo espírito e verdade, com tudo aquilo que ela tem, com tudo aquilo que ela é. E é isso que a nossa geração precisa. E quando eu falo nossa geração, não é os jovens, é a nossa geração, todos que estão presentes aqui. Nós precisamos nos preocupar mais com o sacerdócio real, nos preocupar mais com o Senhor e nos preocupar menos com os outros afazeres. O Senhor me trouxe aqui para poder dizer que a gente precisa se preocupar mais com aquilo que é importante. Ele. Somente Ele é digno, irmão. Somente Ele é importante. Ele é mais importante do que tudo, do que estruturas, do que som, do que grandes palcos. A mesa ela revela a simplicidade de Deus. E a simplicidade é da forma que Ele age. O Senhor não precisa de grandes estruturas para poder falar. O Senhor não precisa de pouca coisa, Ele precisa de um coração disponível, um coração aberto, para poder sentir e ouvir e também obedecer a Ele. E estar conectado ao seu propósito. Por um tempo na minha vida eu andei desconectado do Senhor. E o mais engraçado é que eu estava dentro da igreja. Então eu estava à mesa, mas desconectado com Deus. E eu pude perceber que muitas coisas da minha vida começou a desandar. Porque quando nós tiramos os olhos daquilo que é importante, daquele que é o remediador da nossa vida, que manda na nossa vida, nós nos perdemos. E foi assim comigo por um bom tempo da minha juventude. Juventude não, adolescência. Ali nos meus 14, 15 anos, eu comecei a ter mais liberdade de sair. O meu pai muitas das vezes tentava me prender, tentava me segurar em casa. E tem até um fato engraçado que uma vez ele falou comigo assim: olha, você não vai para lugar. Eu falei: tá bom, pai, não vou. Eu só vou na casa de um amigo. E acabou que eu saí de casa, fui para a casa desse amigo, e da casa desse amigo eu fui escondido para um show que ia ter na minha cidade. E aí o show da minha cidade estava sendo transmitido na TV da cidade. Meu pai estava assistindo a TV. E aí ele me viu. E aí ele me ligou desesperado e falou assim: tá onde? Eu falei: tô na casa do meu amigo. Ele tem certeza? Eu falei: tem, pai. Ele: então tá bom. Eu falei: então tá bom. Desliguei o telefone. No outro dia, chegando em casa, meu pai falou: como foi na casa do seu amigo? Eu falei: foi bem, foi bom, foi muito legal. Ele: você estava lá mesmo? E aí eu já comecei a perceber que ele já estava sacando ali, que eu já tinha ido para outro lugar. E aí eu falei para ele: não, pai, eu fui, dei uma saidinha e tal. E aí ele falou comigo: mas eu tive que estar na televisão no show que estava tendo na Beira Rio. E aí, irmão, o couro comeu, teve jeito. Mas quando a gente está desconectado com o Senhor, muitas das vezes a gente está até presente nessa mesa, mas desconectado com aquilo que importa. E o que importa é a presença dele. Eu lembro que quando o Natan ele chegou lá na igreja, e eu lembro que a gente estava fazendo uma conferência, um culto jovem assim, e ele foi lá na frente, e eu abracei ele e orei por ele naquele lugar. E aí depois daquilo eu perdi contato com ele, não vi mais ele, e aí chegou uma mensagem para mim no Instagram, um negócio no Instagram para mim, dele me seguindo, eu fui seguir ele de volta. E aí no final do ano eu vi os stories do Natan, eu falei: caraca, esse cara esteve aqui na igreja. Eu abracei essa pessoa. Eu tive o papel de chegar nele, abraçar ele num culto jovem, mas não cuidei dele devidamente. E aí o Senhor pesou aquilo na minha mente e falou assim: olha só o que aconteceu. Você até estava presente naquele lugar, mas ele não conseguiu se sentir conectado com você. Ele não conseguiu sentir de você algo que ele precisava sentir para poder largar tudo aquilo que não interessa e seguir aquilo que interessa ao Senhor. E aí procurei ele imediatamente. E comecei a conversar com ele, comecei a trocar ideia com ele, comecei a encontrar com ele, jogar bola, correr, não sei o quê, até correr, irmão, ele fez correr. Eu odeio correr, até correr ele me fez correr. E aí a gente ia correr, ia fazer algumas coisas, e a gente estava sempre junto e criamos essa conexão. E a partir dessa conexão que eu criei com ele, ele criou essa conexão
caminhar com o Senhor, e a vida dele começou a caminhar com o Senhor também. E isso não é mérito meu, mas isso é o nosso papel como igreja. Quantas pessoas passam por você? Quantas pessoas precisam ouvir de você? Quantas pessoas precisam sentir de você, muitas das vezes, um abraço, sentir a conexão de Deus? E muitas das vezes você está se preocupando com tantas outras coisas, mas não com o que importa. E o que importa é a mesa. O que importa é, quanto mais pessoas se achegarem à mesa, é melhor. O que importa é que a mesa esteja cheia, mas não cheia de pessoas somente por estar ali se alimentando naquele lugar, mas conectadas com Deus. E é aí que eu entro na parte de permanecer. Porque a gente até se assenta na mesa. E muitas das vezes a gente está conectado com o Senhor. Mas o difícil é permanecer. E permanecer exige de nós um sacrifício. A Bíblia vai dizer, vai contar a história de Paulo. E se você procurar na história de Paulo, não vai dizer que Paulo teve um relacionamento. A Bíblia não vai dizer que Paulo se casou. A Bíblia não vai dizer que Paulo teve filhos. Que isso, Tadeu? Você está falando para mim não ter filhos, para não casar? Não estou falando isso não. Eu estou falando que Paulo abriu mão de uma coisa que era muito importante para ele, para poder servir um propósito muito maior. E a pergunta necessária que é hoje, o que você está disposto a largar? O que você está disposto a abrir mão para poder servir ao Senhor, para poder se assentar nessa mesa, mas não estar só conectado em um momento, mas sim permanecer. Permanecer na mesa exige um sacrifício, e Paulo sacrificou tudo aquilo que ele tinha, o seu tempo. Paulo sacrificou aquilo que ele tinha de melhor, toda a sua juventude, todo o seu tempo. Ele sacrificou a Cristo. Enquanto nós estamos trocando Jesus por muito tão pouco, irmão. Nós trocamos Jesus muitas das vezes por um futebol. Nós trocamos Jesus muitas das vezes por um bate-papo, por uma amiga. Muitas das vezes você troca Jesus por um direct. Muitas das vezes você troca Jesus por uma curtida. O que tem feito você trocar Jesus? O que tem feito você não permanecer nesse lugar de afeição? Esse lugar de aceitação em que o Senhor te aceita como você está, mas não quer que você fique dessa forma. E é isso que vem o sacrifício, é daí que vem o sacrifício. É daí que vem toda a dor de permanecer, porque permanecer é sacrificante, é difícil. Paulo sacrificou todo o seu tempo. João Batista sacrificou todo o seu tempo para poder falar de umas boas novas que ninguém nunca tinha ouvido. E enquanto muitas pessoas pregavam em palácios, pregavam para grandes pessoas, eles estavam no meio do deserto, clamando o nome do Senhor. Deus vai te chamar para fazer coisas que muitas das vezes muitas pessoas não vão estar disponíveis para fazer. Mas você que está conectado e permanece na mesa, vai fazer. O Senhor vai chamar você para exercer algo e para fazer algo que você precisa fazer, porque o seu chamado é aquilo que o Senhor te ordenou. E muitas das vezes isso vai custar alguma coisa na tua vida. Às vezes vai custar uma saída. Às vezes vai custar um rolê aleatório com seus amigos. Às vezes vai te custar um relacionamento. Às vezes vai te custar uma amizade. Às vezes vai te custar algo que dói. Mas é pelo bem da mesa. É pelo bem da mesa. É pelo bem daquilo que mais importa na sua vida, que é a mesa. E nós precisamos entender o valor. Nós precisamos dar valor à mesa. Perdemos o verdadeiro motivo, a verdadeira razão de buscar o Senhor como as pessoas buscavam antigamente. E nos perdemos em tanta tecnologia, em tanta coisa que tem acontecido. Nós nos perdemos, irmãos. Preferimos estar conectados com tantas outras coisas. E não estamos conectados com aquilo que mais importa. E o Senhor tem chamado a nossa atenção. Jovens, eu vos escolhi porque sou forte. Você é forte, você é corajoso. O Senhor te escolheu para ser diferente. O Senhor não te escolheu para ser igual a todo mundo. Ele te escolheu para estar conectado porque você é diferente. E Ele escolheu a sua diferença para fazer a diferença em meio de tantos que são iguais. O Senhor escolheu você para poder anunciar boas novas daquele que tem vindo, que vai voltar. O Senhor escolheu você no meio da tua faculdade. O Senhor escolheu você no meio do seu colégio. O Senhor escolheu você no meio da roda de amigos. O Senhor escolheu você no meio da tua casa, no meio da tua
parte da Bíblia, todo mundo conhece essa parte. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor chega a Pedro e ele faz o convite para Pedro, Pedro abandona tudo que ele tem, irmão. Pedro abandona o seu trabalho sem saber de quando ele ia comer. Pedro abandona a sua esposa sem saber o que ia ser dela. Pedro abandona a sua casa para poder servir ao Senhor. Precisamos deixar para trás algumas coisas que nos prendem para poder vivenciar e viver aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja. O Senhor, Ele tem uma grande promessa para o Brasil. Muitas pessoas em grandes congressos, em grandes conferências já entregaram isso, falando que o Brasil ia ser o celeiro de muitas almas, ia ser o celeiro de muitas pessoas, de muitas almas que servirão e aceitarão a Cristo. Só que será que o celeiro está preparado para poder receber essas pessoas? Será que estamos preparados para receber aqueles que vão vir de fora ou que muitas das vezes estão perto de nós? O que tem acontecido com o celeiro que muitas das vezes ele se vê tão desorganizado e tão desarrumado? Estamos preocupados com tantas outras coisas dentro desse lugar e não nos preocupamos com aquilo que é mais importante, que é o Senhor. Irmão, eu tenho total convicção que o Senhor mudou a minha vida. Eu tenho total convicção que o Senhor ainda tem muito para poder fazer na minha vida. E eu tenho total convicção de que Ele vai me exigir muitas coisas com que eu abra mão para poder viver isso. Meu pastor costuma dizer que eu tenho chamado pastoral. E que a primeira coisa que alguém testa no pastor, que Deus testa no pastor, é a vida financeira. Que há um tempo atrás eu passei por um período tão difícil no meu comércio, um período tão difícil na minha vida, com a minha esposa, no meu relacionamento. E eu me perguntava todos os dias ao Senhor: Deus, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que está acontecendo isso? Eu sou aquilo. Eu tentava apresentar coisas para o Senhor que eu era, mas não entendia quem eu poderia ser. E o Senhor estava me alertando para isso. Não é sobre quem você é no momento, é sobre quem você é, para você poder crescer. Muitas das vezes eu vou precisar podar você. E crescer dói, irmão. Crescer dói. Crescer dói demais. Não é que Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava como um menino, andava como um menino, mas agora que sou homem, me comporto como um homem, me ando como um homem, me visto como um homem. E assim é a palavra do Senhor. Nós precisamos crescer para se sentar à mesa. Na mesa não se senta criança. Não, criança sim é bem-vinda no céu. Mas na mesa não senta você que tem o espírito de criança. Na mesa não senta você que ainda não entendeu o real significado daquilo que é entregar tudo para o Senhor. Na mesa não senta aqueles que estão brincando de muitas vezes estar dentro e estar fora. O Senhor vai cortar você. O Senhor vai cortar você. Ele não vai podar, Ele vai te cortar. E para que não aconteça isso, precisamos permanecer no Senhor. Muito feliz de estar aqui presente. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Posso fazer uma oração? Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E eu queria que na sua imaginação você imaginasse a mesa em que você está sentado. Será que a mesa que você está sentado nessa noite é a mesa que o Senhor te chamou para se sentar? Será que a mesa ao qual você está sentado com tantas outras pessoas reunidas ao seu redor é a mesa que o Senhor chamou você para poder se sentar? O que o Senhor vai precisar tirar de você? O que você vai precisar sacrificar para mostrar para Deus que você está preparado e que você cresceu para estar nessa mesa? O que Deus vai precisar podar na sua vida? O que Deus vai precisar podar dentro da sua casa, dentro da sua família? Para que você possa crescer e entender que estar sentado na mesa não é só algo que Jesus quer, mas Ele quer estar conectado contigo todos os dias. O que o Senhor vai precisar fazer na sua vida, irmão? Para poder te mostrar que Ele te ama e que Ele te trouxe aqui. E que você é a causa do amor dEle. Que você é tudo para Ele. Ó Deus, nos ensina a entender, Pai. Senhor, nós levantamos um clamor a Ti, Pai. Para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Para que hoje a gente possa escolher estar nessa mesa conectados contigo, Senhor.
Mas não só se assentar nesse lugar, Deus, mas permanecer nele. Como é difícil permanecer, Jesus. Quantas coisas aparecem em meio à minha vida, em meio a esse propósito, Senhor. Em meio à caminhada tem tantas coisas que nos atribulam, Senhor Deus, que tentam nos tirar o nosso foco. Mas o Senhor hoje, Pai, eu creio, Pai, que está nesse lugar. O Senhor está caminhando no meio de nós aqui, Pai. Está nos ensinando, Pai, que precisamos crescer para permanecer a essa meta. E que muitas das vezes vamos sair daqui hoje com algumas atitudes, Senhor Deus. Precisamos, Senhor Deus, cortar algo da nossa vida para que o Senhor nos pode, para que a gente possa crescer. Nós entendemos aqui nesse lugar hoje, Senhor, que o Senhor irá podar muitas coisas na nossa vida, Senhor Deus, e nós estamos preparados para poder vivenciar isso, Senhor. Nós estamos preparados para poder vivenciar o crescimento do Senhor. Nós estamos preparados para poder vivenciar a sua mesa, para poder se assentar nesse lugar. Porque a sua mesa cura. Dentro da sua mesa tem vinho e pão, Jesus. Dentro da sua mesa tem um lugar para mim, Jesus. Um lugar separado para mim. Um lugar preparado para mim. E nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe.